Vamos dar continuidade aí, tá demorando um pouquinho, mas hoje vai. Vocês se livram de mim hoje. Alexandre, você faz uma oração aí para a gente começar o estudo, por favor? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai, pelo privilégio de estarmos na tua casa, para receber graças e aprendermos de ti. Obrigado pela tua palavra que foi lida e exposta com verdades, que essas verdades estejam iluminando os nossos corações e nos trazendo, Senhor, conforto, consolo, palavras de perseverança e de vida eterna estejam sendo remoídas, ó Pai, no nosso íntimo e que possamos crescer através desta palavra, Senhor. Senhor, agora que nós nos colocamos em escola dominical, te pedimos, ó Pai, na tua direção, a direção do teu Espírito Santo sobre o teu servo, instrumento que trará para nós, ó Pai, o ensino aqui agora. Prepara os nossos corações para este momento, Senhor, que possamos estar sendo purificados, transformados e santificados através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, os pecados proibidos pelo nono mandamento que nós vamos ver hoje são a má interpretação de intenções, palavras e ações dos nossos irmãos, adular, vangloriar-se, presumir ou falar de nós mesmos ou de outros com exagerada importância ou depreciação. Então, assim, esses dois subtópicos, né, da má interpretação são temas que, assim, dispensam maiores explicações. A gente vai ver, são coisas bem claras, infelizmente bem corriqueiras, que, diferente de outras coisas, não depende de grande explicação, mas suscita, ou pelo menos deveria suscitar, muita meditação da nossa parte, porque, infelizmente, até como o Johannes comenta aqui no Catecismo, isso é muito comum, inclusive dentro da igreja, para vergonha nossa. Então, essa questão da má interpretação das intenções, tem bastante textos aqui. Eu vou pedir para que algumas pessoas já possam ir procurando alguns textos, separando enquanto a gente lê o comentário, e depois a gente vê cada texto desse. Então tem Neemias 6, do verso 6 ao verso 8. Primeiro, quem puder já... A página do catecismo você tem? Eu tenho. 451, quer dizer, começa no 51, depois o comentário vai na 53. Então, Neemias 6, de 6 a 8, Romanos 3, 8. Um segundo, pode já ir guardando esse texto também. Salmos 69, 10. 1 Samuel 13 a 15. 1 Samuel 1, né? Verso 13 ao verso 15, e 2 Samuel, capítulo 10, verso 3. Eu vou ler aqui o comentário do Johannes, depois a gente tece alguns pequenos comentários. Por que é pecado a má interpretação de intenções, palavras e ações? Porque imaginar as intenções, as palavras e as atitudes dos outros intencional ou conscientemente é o mesmo que mentir sobre eles. Esse é um pecado bastante comum, mas os crentes em Cristo deveriam se envergonhar de agir assim. Se alguém sobressai em alguma boa causa, não temos o direito de acusá-lo de ambição egoísta. Se alguém se opõe à maneira específica de se realizar um bom propósito, não devemos tirar a conclusão de que ele se opõe àquela boa causa em favor do mal oposto. Infelizmente, esse princípio é quase sempre desconsiderado
e crentes sinceros são acusados de serem a favor de várias formas de mal por não concordarem totalmente com os outros quanto aos métodos que devem ser usados no combate ao mal. Isso é muito comum na Câmara dos Deputados, por exemplo, que cada um desconstrói o outro quando se oposiciona em relação às ideias ou às ideologias que porventura ele se apresentam. É impressionante. Ideias e propostas apresentadas de maneira coerente são muitas vezes criticadas e sendo avaliadas no contraponto daquilo que é apresentado, sob o pretexto de que a ideia dele é mais favorável, é melhor apresentável do que as dele. Isso no âmbito ali da nossa política, né, que é muito mais gritante que a gente consegue enxergar. Agora, no meio do povo cristão, no nosso meio, a gente sabe que existem os cristãos e os evangelicalistas e que são igrejas e seitas que não correspondem aos princípios bíblicos. E a gente sabe que isso é muito natural da vida dessas igrejas e é muito complexo a gente vivenciar isso. Sim, isso na verdade, assim, eu percebo que praticamente virou um instrumento de retórica. Você condena aquele argumento, determinada posição, com base numa construção implícita ali de objetivos e reais intenções. É como se você está sempre acusando aquelas pessoas que estão do outro lado do debate de estarem, na verdade, ocultando intenções malignas com base em palavras doces e bem trabalhadas. Isso, sim, isso infelizmente ocorre muito, e principalmente quem tem rede social, inclusive questões de debates cristãos reformados, isso acontece demais, assim. É lamentável isso, inclusive. Como ele comentou aqui, isso realmente é uma coisa que a gente tem que ter isso muito, muito vivo no nosso coração, na nossa forma de pensar essas coisas, porque nós não podemos usar das mesmas ferramentas que o mundo. Então, muitas vezes o que a gente vê é isso. Essa ferramenta, entre aspas, de retórica tem invadido a igreja e muitas vezes esses debates têm sido mais calorosos do que deveriam e com, digamos, adjetivos um pouco fortes demais para quem estaria debatendo entre irmãos. Seria uma tentativa de, como diz o provérbio, do ferro se afiar, você conseguir aprender e crescer junto com uma conversa amistosa com o irmão, se torna uma guerra de palavras, inclusive muitas vezes com armas de baixo. Como se fossem cordeiros em peles de lobo, e a gente vê isso e a gente lamenta profundamente, porque Cristo mesmo, quando falou, quando visitardes, quando alimentares, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, tiver sede, dá-lhe de beber, quando na verdade você acaba criando o inimigo, ou vendo o inimigo na face de Cristo, né? Aqueles que têm a imagem de Cristo, ou pelo menos aqueles que buscam ter a imagem de Cristo, são ofendidos, são caluniados e com adjetivos que você comentou muito calorosos, né? Para não dizer outras palavras ou outros conceitos que retratam talvez de uma maneira mais clara aquilo que eles fazem. Sim. E isso até dentro do povo reformado, isso já aconteceu. Por exemplo, na outra igreja que minha família congregava, mídia social, discussão política, ocorriam ofensas, não querendo fazer crítica, mas fazendo uma alusão de que isso pode acontecer também no nosso meio, com crentes reformados, e é importante que a gente realmente tenha esse cuidado. Se a nossa palavra não for para construir, que a gente não a use. É a natureza do pecaminoso, né? Às vezes, esses jargões assim, eu acho engraçado quando, por exemplo, uma pessoa que é fiel às escrituras e tal, e entra nesse princípio, né? Comete um pecado, um erro, um grosseiro e tal, e todo mundo aponta, aí ó, não pegava isso, não falava aquilo. É lógico que isso tem uma relação
uma relação, uma consequência, né, assim, do erro. Né? Mas a gente precisa entender que, independente da teologia que a gente prega, por melhor que a nossa teologia, nosso ensino seja, nós somos pecadores. Né? E o pecado vai acontecer. A grande diferença é a questão do arrependimento, a questão de você se humilhar, se arrepender, se colocar à disposição da disciplina e tal. Então, parece que em determinados ambientes, não deveria ser assim, para crentes maduros, né? Como se não pode ter pecado. A igreja diz não pode ter pecado porque eles são reformados. Não. É a igreja de Cristo. E onde tem igreja que tem homens? Os homens são pecadores. Né? Então, assim, essa relação, né? É lógico que entendo o que eu estou falando, é lógico que isso vai acontecer, mas nós não podemos pensar assim. Porque aí o que as pessoas fazem é o seguinte, elas descreditam a teologia ou a igreja por causa do comportamento errado. Sem entender essa... Tem um teólogo que ele fala que nenhum crente nunca vai conseguir viver a altura da fé dele, da mesma forma que um ímpio nunca vai conseguir viver a altura da impiedade dele. Essa nossa condição pecaminosa por um lado e a graça comum do outro impede que essa oposição se dê de forma plena, né? Que o ímpio seja totalmente ímpio e que o crente consiga ter uma vida completamente à altura da doutrina. Ele vai ser totalmente ímpio, ele vai, mas ele vai ter comportamento, por causa da lei, tem os limitadores. Entre essas grandes facções religiosas, você vê cada um pior do que o outro, mas existe um respeito entre eles, existem determinadas leis e tal, não se mexe com a família, essa coisa, né? Esse é o fala. Em relação a isso que o pastor está falando agora, não sei se é a nossa relação, mas em Tito, capítulo 3, versículo 9, tá? Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade essa. O tipo de... Não que todo debate seja fútil, mas quanto mais isso vai para um sentido de futilidade, realmente os ânimos parecem que se acirram mais, né? É uma coisa quase que inversamente proporcional. Quando está se conversando sobre coisas realmente essenciais, as pessoas têm um senso de responsabilidade maior e costuma ter um pouco mais de misericórdia, e conforme a discussão vai saindo do essencial e vai indo para o lateral, quanto mais se dá valor a pequenas picuinhas, parece que esse sentimento cresce. Né? Eu não sei se talvez por causa da minha profissão, uma coisa que eu tento deixar assim alerta, uma coisa que eu tento me policiar na minha profissão praticamente a gente entra em determinadas discussões, digamos, eu preciso fazer prevalecer uma determinada opinião porque é a do meu cliente. Ali naquela situação eu tenho, digamos que uma posição a defender. E então quando eu estou conversando sobre teologia ou até questões políticas que tenham a ver com o reino, eu sempre me policio para não entrar com uma rigidez de tipo, eu estou colocando uma tese e essa tese tem que sair vencedora e eu vou com aquilo até o final. Quando se vai conversar sobre teologia, sobre qualquer situação relacionada ao reino de Deus, tem outras, mas isso muito mais, a gente entra numa conversa e tem que estar disposto a aprender. E se a gente chegar à conclusão de que a melhor forma de ser fiel a Deus é se rendendo à opinião alheia, essa deve ser a nossa posição de humildade, porque o que está em jogo não são opiniões de homens ou questões de picuinhos pessoal, é a palavra de Deus e a nossa fidelidade a Deus. Quanto mais entendermos a palavra, mais próximos estaremos desse nosso objetivo. Então isso é uma coisa importante da gente ter em mente,
Quem foi guardando os textos pode... Jeremias 6, de 6 a 9, é isso? Aqui tá só 6 a 8 porque eles focam naquele pedacinho, mas ele dá uma contextualização melhor. Legal, né? Eu vou ler do verso 5. Então Sambalate me enviou pela quinta vez do seu moço, de qual trazia na mão uma carta aberta. Do teor seguinte. Entre a gente se ouviu os rezendices de tu e os judeus intentarem revoltar-vos, por isso reedificai o muro, e segundo se diz, quereis ser o rei deles. E puseste profetas para falar a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso. Segundo essas palavras, vem pois agora e consultemos juntamente. Mas mandei dizer, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. O contexto desse texto é Neemias edificando os muros de Jerusalém, depois dele ter obtido a autorização ali de Ciro para fazer essa reconstrução, e os inimigos do povo de Deus constantemente acusavam, tentando impedir essa reconstrução, e uma das ferramentas foi essa, dizer que o objetivo era fortalecer a cidade para depois se revoltar contra o rei e estabelecer coisa que não era o que estava acontecendo. Uma coisa interessante é que nem sempre, mas em grande parte, quando a gente interpreta uma pessoa mal, é porque na realidade nós estamos interpretando aquela pessoa pelo nosso viés. Geralmente é assim, ou pela nossa experiência. Muitas vezes as conclusões erradas que nós tiramos refletem o nosso sentimento, o nosso coração. Estou dizendo que é sempre assim, não. Sim, né? Não é sempre assim, não tem que ser sempre assim, não. Muitas vezes é. Mas o cara é invejoso. Muitas vezes você é invejoso. No caso aqui, eu acho que é o que está acontecendo. Por quê? Porque ele quer assumir primazia. Tobias e a turma deles que mandavam ali naquela região. Eles que exerciam primazia e tal, tinham certos favores, né? Até num texto aí do Novo Mandamento também, eu citei, né, que ele tinha uma sala dentro do templo, do que era o templo naquela época, do lugar do sacerdote, ele tinha uma sala ali, então tinha toda uma situação de privilégio, né? Então ele está olhando, está vendo aquilo, né? Pode ser que o desejo do coração dele fosse esse. Ele está agindo como eu agiria, né? Então, muitas vezes é isso que acontece. Ou então na proteção dos interesses pessoais, né? Realmente é comum a gente projetar os nossos sentimentos e objetivos em outras pessoas. 1 Samuel 1, 13 a 15. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso ele a teve por embriagada. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti este vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. E esse texto tem um detalhe interessante, que em vez de fofocar ou de ficar com aquela opinião negativa a respeito dela, ele foi diretamente a ela para dar essa repreensão, ouviu a explicação, percebeu que não era, mudou prontamente de opinião e corrigiu a rota. Então isso retoma também coisas que a gente já comentou em estudos passados, de lidar com esse tipo de problema de forma rápida para que se resolva da melhor forma. Oi. No livro Guerra de Palavras, né, a gente tem uma parte que fala sobre essa questão da confrontação. E aí, um dos tópicos que ele fala que muitas vezes gera problema quando a gente vai exortar alguém, é que a gente vai falar sobre a intenção da pessoa em fazer aquilo.
E ele fala que isso gera problemas, porque, por exemplo, Ana poderia ter ficado ali chateada e nem explicar para ele o que aconteceu de verdade, porque ele veio julgando uma coisa que não tinha acontecido. O fato que ele não viu ela beber. Então ele fala que isso atrapalha muito a confrontação, porque você vai dizer, fale do fato. Se realmente for pecado, a pessoa vai se quebrantar, né? Se Deus agir, a pessoa vai se quebrantar e vai se arrepender. Se você for com a intenção, a pessoa se chateia e às vezes não reflete sobre algo que era verdadeiro, que ela precisava ser resultado. E além disso é uma questão subjetiva. Então você dá uma margem para uma coisa que era simples e direta se tornar uma discussão sem fim, porque como é que você vai ter certeza? Você não tem como objetivar um sentimento, uma intenção. Era um pouco disso que eu ia comentar, o Edson falou que quando iniciou ele falou de política e tal, mas é uma coisa que às vezes a gente não se percebe nas nossas próprias atitudes. Pelo que eu entendi do comentário de Johannes, que ele fala ali é um julgamento precipitado de você fazer um juízo, seja de uma atitude boa ou uma atitude ruim. Então, às vezes, você tem no seu coração já alguma coisa contra alguma pessoa e qualquer coisa que ela faça, seja boa ou seja ruim, você já vê com más intenções ou você já acaba criando fulano deu dinheiro para esse cara. Aí você, em vez de você pensar, que cara bondoso, generoso, você vai falar assim, não, ele está querendo aparecer. Está querendo aparecer, e eu acho que a gente vê muito isso na política em debate, mas eu acho que às vezes a gente não se percebe nós mesmos. Na atitude a gente julga, às vezes um olhar de alguém, às vezes uma atitude de alguém, seja ela boa ou ruim, a gente já tem essa questão do julgar, de você estabelecer uma verdade de uma coisa, como a Fernanda comentou, às vezes você não sabe exatamente, mas você já vem com o seu julgamento pronto, tu já traz o seu julgamento. Você estava ali bebendo, você estava orando por ele. O que aconteceu? Em vez de ter a análise inicial, seja de uma situação boa ou ruim, a gente tem essa coisa em nós de querer julgar os outros pelas nossas próprias atitudes, pela nossa própria visão. E uma arma interessante contra isso é aquele mandamento de Paulo, salvo engano, ali em Coríntios, de você considerar sempre os outros superiores a você, porque como o pastor comentou, a gente tem essa tendência de projetar os nossos sentimentos e algumas coisas, então nisso a gente acaba projetando muitas vezes os nossos pecados também nos outros. Então quando a gente considera os outros superiores a nós, a gente já tem uma tendência de falar, não, ele não deve estar com esse pensamento negativo não, que de repente até eu teria, essa pessoa é boa, ela é mais piedosa do que eu, ela tem essa... E isso é uma arma muito, muito importante contra esse pecado. Eu me lembrei de um exemplo assim, mais próximo, né? Que aconteceu conosco em relação aos nossos filhos. Uma conhecida nossa, né? A gente estava em um determinado lugar e além disso, né, de você interpretar errado, de você sempre julgar o pecado dos outros é maior do que o seu. Né? E aí a Júlia bateu numa coleguinha dela. Aí bateu por quê? Porque ela estava atazanando a Júlia. E a Simone estava vendo assim de longe, ela estava atazanando, até que ela chegou e meteu a mão na menina. A menina estava brincando e até batendo nela antes. Aí a mãe dela viu ela chorando, né? Aquele choro assim, falso, né? Aí a mãe dela veio correndo para a Júlia e falou assim, o que você fez? Ela falou, o que aconteceu? A Júlia bateu em mim, né? Aí a Júlia, não, ela bateu em mim primeiro. Aí, o que você fez para ela bater em você? Quer dizer, ela apurou a situação, né? Quem começou foi a filha dela. Ao invés de disciplinar a filha dela, não, você está errado, você tem que bater na sua coleguinha. Bem feito que você apanhou. A Júlia seria problema nosso, porque a gente, não retribui e tal. A gente sempre ensinava. Mas o que ela fez? Se ela bateu em você, você fez alguma coisa. Quer dizer, ela interpretou mal, interpretou o erro da Júlia mal do que o erro da filha. Como o João falou, a gente tem essa, ou você já culpa ou você já vai arrumando desculpa, né?
dependendo daquela intenção ali que você já tinha antes de olhar para o fato, você já vai com uma ideia ou de arrumar um problema para condenar ou arrumar uma desculpa para justificar, dependendo de que lado da situação a gente esteja. Então, outro texto, Romanos, foi com você, Davi? Não? Romanos 3:8. Tem Salmo 10, Salmo 69, 10. Romanos lá. Por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que fazemos? Pratiquemos males para que venham bens, a condenação deles é justa. Esse é o contexto justamente que a gente comentou aqui da teologia. Você pegar e distorcer uma doutrina, estabelecendo com a desculpa de que aquela pessoa está fazendo aquilo com um interesse próprio ou com algum interesse maligno atrás. Em nenhum momento Paulo diz que a graça era desculpa, já que a graça vai ser mais abundante, vamos pecar com vontade para que a graça de Deus se manifeste aí. Exatamente. Um crente, um cara que teme a Deus, falar um troço desse. O casamento todo é extremamente ímpio, né? Pensar em muito menos ainda para o povo, né? Queremos mais para que a graça de Deus seja abundante. Quer dizer, não tem atenção completamente absurdo, né? É outra predestinação, para ver salvo para Eu vou pegar tranquilo, né? No antigo se falava muito isso. Jesus criou no outro falava. Se ela fala o tempo antigo também. Eu vou comentar sobre essa questão também no próximo tópico. Isso é realmente uma coisa muito importante. Faltam então 2 textos do Salmo 69:10, só para a gente... Chorei, em jejum está a minha alma, isso mesmo se tornou minha afronta. Também a ideia era essa, Davi estava ali arrependido, se derramando diante de Deus, e até isso foi mal interpretado e utilizado contra ele. E aí, o próximo tópico, então, são 2 também questões bem interessantes, que é... Tem Romanos 2 Samuel 10. Verdade. Não, Romanos já foi. Isso, 2 Samuel 10:3. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor: Amon, pensas que, por Davi te haver mandado consoladores, está honrado teu pai? Porventura não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Davi tinha passado um período lá escondido de Saul, foi bem recebido pelo aquele rei, e aí depois ele já estava estabelecido no trono, o rei faleceu, ele mandou homens lá para fazer as condolências, e foi extremamente mal interpretado, e o que podia ter se caminhado como uma amizade ali entre aqueles 2 povos que viviam perto, acabou se transformando num conflito completamente desnecessário, porque alguém interpretou de forma equivocada as intenções alheias. Só vou ler dois versículos aqui de Provérbios 17, que eu acho que se encaixa um pouco nisso, 17, 14 e 27. Como a vice da represa, assim no começo da contenda, desiste, pois, antes que haja rixas. Assim, já começa a falar um pouco dessa questão de você compreender com o outro, criar alguma coisa. E o 27 entra um pouco mais dentro do que a gente está falando agora. Quem retém as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Então, você reter as palavras antes de deixar o seu ímpeto julgar e ir atrás, você pensar sobre o fato, analisar. Exatamente. Então, o resumo disso a gente deve julgar de acordo com a justiça, e julgar de acordo com a justiça requer a verdade. Então, como diz a palavra, honra quem merece honra e repreensão a quem necessita de repreensão. Então, tudo isso tem que ser pesado de forma mais objetiva possível, para que a gente não detraia a honra de alguém ou não
justifique um pecado que merecia repreensão com base nessa, entre aspas, manipulação das intenções que nós não temos nem como alcançar isso, saber como está no coração dos outros. E o próximo tópico que o Catecismo traz para a gente aqui, esses dois pecados, é o adular e o vangloriar-se. Então eu vou ler aqui brevemente o comentário do Johannes para que a gente trabalhe um pouquinho em cima. Por que adular e vangloriar-se são errados? Adular significa louvar outra pessoa em demasia com o objetivo de agradar-lhe e obter algum favor dela. Vangloriar-se significa louvar a nós mesmos em demasia além do permitido pela justiça e pela verdade. Ambas as práticas são pecados porque são formas de lidar com a inverdade em vez de depender estritamente da verdade para a consecução de nossos propósitos. E isso tem uma questão interessante ali, não sei se vocês lembram, salvo engano, foi no nosso primeiro dia aqui no início do estudo, eu tinha comentado que nós fazemos escolhas morais de acordo com a nossa leitura de determinado contexto, e se aquela leitura é distorcida, nós acabamos sendo induzidos ao erro por não entender bem aqueles fatos sobre os quais a gente está tomando uma atitude. E essa questão de adular e vangloriar tem uma consequência importante nisso, porque fica ali naquela adulação, ou você fica se vangloriando, uma hora a pessoa que está sendo elogiada indevidamente, ou a pessoa que está se vangloriando, acaba acreditando nisso. E ela perde a noção das próprias capacidades e acaba se achando apto a fazer coisas que estão acima da sua possibilidade, assumindo responsabilidade ou arriscando determinada situação, achando que vai obter sucesso porque está presumindo da sua capacidade mais do que deveria por conta daquele elogio, e isso pode levar a pessoa à ruína de formas graves, desde perder um emprego ou cair em pecados muito graves, porque aquele elogio, aquela vanglória vai sendo absorvido com o passar do tempo, até o momento que a pessoa realmente acredita que tem essa capacidade que não tem e dá passos maiores que a perna, e isso pode ter consequências muito graves, assim. Então, além de toda essa questão da verdade, de falsear a verdade que está envolvida nesse erro, e até de como o Johannes fala aqui de objetivos escusos ali, de você querer conquistar o favor daquela pessoa, um benefício próprio que se espera, às vezes você causa consequências muito graves na vida da pessoa por conta dessa má avaliação da própria capacidade, de tanto que você tem. E uma outra consequência também da vanglória, e que a adulação muitas vezes acaba levando à vanglória também, é a ingratidão. Sempre que a gente pensa mais do que deveria a nosso respeito, das nossas próprias capacidades, isso quase que invariavelmente vai levar à ingratidão, porque você passa a atribuir determinados sucessos unicamente à sua capacidade e deixa de reconhecer pessoas que lhe ajudaram, dar honra a Deus pelaquela providência ou até por determinada habilidade que a pessoa pode vir a ter. Você começa a levar isso para a sua própria capacidade. Eu conquistei porque eu sou muito bom, eu conquistei porque eu me esforcei. Você atribui todo o sucesso à sua própria capacidade e deixa de reconhecer a Deus e pessoas que te ajudaram ao longo daquela caminhada e contribuíram para aquilo. E isso também é um pecado que vai gerando intriga, tristeza e sentimentos negativos. Você
destrói um grupo, uma comunidade, uma amizade por falta de gratidão, por falta de reconhecimento. Isso é uma coisa muito grave. Não é à toa que antes de introduzir o povo na Terra Prometida, Deus já falou, ó, fique acautelado, preste atenção para que vocês cheguem lá e quando vocês tiverem uma terra boa, seus rebanhos crescerem, suas plantações derem certo e vocês estiverem abastados, vocês não pensem que foi a força do braço que levou vocês a isso. Lembrem que vocês eram escravos e vocês foram retirados com a mão poderosa de Deus para vocês serem introduzidos nessa terra. Nada disso foi conquistado com base em competência, com base em capacidade própria. Isso é uma coisa que é importante também a gente ter em mente. Esse pensamento, que até aqui os dois tópicos, né, o presumir ou falar de nós mesmos mais do que deve, isso tem um caminho endereçado à ingratidão, que a gente precisa também ter essa consciência e tentar evitar. Tem até um dos textos aqui que são indicados para essa, que se eu salvo engano é 1 Coríntios 4, 6, que Paulo fala justamente disso, até não só das coisas em gerais que a gente ganhou, mas até a nossa própria capacidade, ela é um dom de Deus e a gente não pode presumir ou achar que esse é alguma coisa que venha diretamente da gente. 4, 6. Isso. Na realidade é 7, né? Exatamente. O catecismo maior está falando de 6, mas o 6 e 7, né? às vezes dá esse. No final do 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois, quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? Então essa é uma amostra clara de que a vanglória ela vai levar à ingratidão por você atribuir a si próprio eventuais sucessos e conquistas sem reconhecer a Deus e as pessoas que nos ajudaram. Alguém pode ler, por favor, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2, por favor? Esse a gente já... faltou Os um... homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Esses jactanciosos é no sentido de se vangloriar, né? É o mesmo... Ingratos também. Ingrato. Então, Salmo 12 você não vai ler não? Pecado e aprovação? Salmo 12, é verdade, eu pulei. Já que você percebeu... Diz assim, 12:2. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, e a língua que fala soberbamente. Exatamente, é uma condenação ali direta, específica nessa questão de bajulação. E se a gente vê ali todo o contexto, até com as referências do Salmo ao fato concreto que acabou levando Davi a fazer essa oração, a gente vê que era justamente isso que o Johannes fala aqui, de as pessoas usando da bajulação para conseguir favores de pessoas que estão em posição de supremacia. Só para continuar aqui, o versículo 4 praticamente fala sobre o seu dedo, né? Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Exato, a ideia é justamente de quando você se utiliza do pecado para ter um benefício próprio,
O que você está fazendo é como se você estivesse desafiando a Deus, se colocando numa posição de, como diz também o Salmo 2, de rompendo as algemas. Hã? Exatamente. Eu estou acima de julgamento. Você tem ali claramente aquela proibição de Deus e você vai de encontro àquela ordem porque você acha que você tem capacidade de desafiar a Deus, né? O Zé também fala quando você estiver na presença do governador, você também não... Fale pouco, né? Não, e também não coma pouco, e também você não se chegar lá perto do lado dele, né? Deixa que ele te chame, entendeu? Aí você chegar e ficar do lado dele bajulando lá ele. Não, deixa que ele te chame. É o famoso emular uma intimidade que você... Querendo fazer aquela pose de amigo do rei, né? Você chega com uma intimidade, é uma coisa que não corresponde. É engraçado, porque assim, na leitura do último comentário do Leonardo, você percebe que o princípio é a justiça no falar, né? É a justiça no falar. Você ser o mais preciso possível, né, nas suas interpretações, né? Na maneira como você fala, porque senão, se você não fizer isso, você está dando um falso testemunho. Sim, e acaba que isso vai cair numa coisa que o senhor falou também há um tempo atrás, que você condena o justo ou você justifica o ímpio, porque aquela situação vai ser distorcida de certa forma que um ímpio vai passar por justo ou um justo vai passar por ímpio e vai sofrer uma reprimenda que não era justa a ele, por conta, seja de... Se a gente vê todos esses pecados aqui que a gente vem trabalhando todo esse tempo, ao fim e ao cabo, o objetivo é evitar justamente isso. Porque seja por malícia de interpretação, seja por erro de fato, seja o que for, a questão é a mentira ou a distorção dos fatos vai levar a que um justo seja repreendido quando quando aquilo não era merecido, ou que um ímpio seja justificado e passe sem a repreensão quando aquilo era devido, porque os fatos ficaram distorcidos, seja lá por qual desses detalhes se ocorreu essa distorção. Sabe, isso é uma coisa que talvez você não saiba, mas nós mulheres temos muito problema com isso, de exagerar quando a gente vai contar uma história. Para a história ficar mais emocionante, a gente, sem perceber, sem maldade, não estou colocando dolo aí. Isso em especial a família Gaspar. E aí, o que acontece? Aí o que acontece? Você, sem maldade, você querendo só que a história fique mais emocionante, mas aí o que acontece? A tua fala não corresponde à verdade. Então você quer dizer que você demorou muito a dormir, você fala que você foi dormir no meio da madrugada, mas era só 11h30. Mas você exagera para que a história fique mais emocionante, mas não tem correlato com a verdade, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa se... Olha, eu vou fazer uma coisa que não faço isso. Vamos segurar o dedo para falar da minha sogra. Minha esposa também é assim. O que foi? A geladeira está aberta. Eu falei assim, que susto. O que foi? Você não é muito nesse mundo, né? Você me mata de coração. Eu sou acusado disso também, Daniel. A geladeira é assim, imagina. Mas a gente gosta de exagerar, né? Não, 1 milhão de pessoas, no mundo, em 3. Então, dentro desse contexto, acaba que vai do vangloriar também para essa questão da gente presumir ou pensar a respeito de nós mesmos e dos outros
com uma importância exagerada ou com uma importância depreciada. Eu vou ler aqui brevemente o comentário do Johannes para que a gente avance nesse último tópico. Por que é errado presumir ou falar de nós mesmos ou de outros com exagerada importância ou depreciação? Toda maneira de assim pensar e falar é pecado porque não confere com a veracidade do caso. Temos um dever para com os outros e também para conosco mesmos. Nos dois casos é errado ter ou expressar uma opinião que seja alta demais ou baixa demais. Alguns cristãos têm uma humildade falsa, estão sempre falando de e apresentando a si mesmos como extremamente indignos. Isso é errado porque desmerece as graças e os dons que Deus lhes tem concedido. Em todos os casos, devemos ter por alvo pensar e falar segundo a pura verdade do caso. E isso também é uma coisa muito comum no nosso meio, principalmente no meio reformado, aquela coisa de não, sou indigno, sou pecador. A pessoa acaba que, às vezes, por uma humildade verdadeira ou falsa, a gente passa tanto tempo, que é uma coisa positiva, que a gente deve fazer, olhando para a Escritura e reconhecendo o nosso pecado, que isso às vezes pode enveredar por um caminho da gente deixar de reconhecer a graça de Deus na nossa vida, deixar de reconhecer o quanto nós temos avançado ao longo dos anos, apesar de ter de muitos e muitos pecados, alguns deles também já foram abandonados ao longo do caminho. Então, essa questão de calibrar a nossa opinião, isso é muito importante também nessa questão de caminhada, para que a gente possa reconhecer os dons, as graças de Deus. Sim, somos muito pecadores, somos indignos, isso é uma coisa que tem que ficar sempre óbvia para a gente tem que estar sempre realmente ali na palavra, reconhecendo todos os nossos erros, mas isso não pode caminhar para um sentido de apagar a graça de Deus, como se a gente não estivesse reconhecendo que, como a Escritura fala, de que Deus vai levar essa boa obra a cabo. Essa não é uma obra que vai ficar pela metade. O Nick, ele tem uma frase interessante a respeito disso, né? Uma vez ele pregou, e aí ele falou que a santidade dos crentes está nas costas. Porque quanto mais eles se aproximam de Cristo, mais eles veem o seu pecado. E as pessoas que estão vendo, veem a santidade de Deus na vida deles. Né? As pessoas que estão se alegrando. Então é isso aí. Né? Cada dia que você se aproxima de Deus, você vê a sua dignidade, mas essa aproximação traz frutos, né, para a sua vida, frutos de santidade. Né? Calvino diz que todo crente ele avança na vida cristã. O verdadeiro crente ele vai avançar. Alguns mais, outros menos, mas todos eles, o crente verdadeiro, ele cresce. Sempre vai crescer. Ele continua avançando. E isso, então, dentro dessa questão de pessoas realmente temente a Deus e que tem essa visão, às vezes, um pouco distorcida por estar realmente ali debruçado na Escritura. Mas, além disso, tem essa questão da depreciação, às vezes, pessoas que, na verdade, não têm tanta humildade assim e que acabam usando disso como uma forma de na verdade, se exaltar. A pessoa se deprecia para que as outras pessoas elogiem ou criar ali uma emulação de humildade quando não tem. E isso é uma coisa engraçada, assim, que uma forma que às vezes você percebe quando você concorda com a pessoa se revolta, né? Ah, não, eu sou ruim, não sirvo para nada, não sei o que. É verdade. Não! Rapidinho. É falso, né? Você percebe que muitas vezes essa humildade é uma. Às vezes quando a pessoa concorda, às vezes eu me pego perguntando isso, comentando certas coisas e falo, não, tá bom, eu tô falando isso, mas se alguém falasse isso para mim, eu ia me chatear? Então, se alguém falasse aquela mesma coisa que eu estou falando, eu ia ficar chateado, peraí, você tem que realmente ver até que ponto você realmente concorda com isso ou não.
E aí, assim, o último questão assim, que eu gostaria de trazer nesse estudo, dentro da gente presumir as coisas, ou a gente não pensar acima demais ou abaixo demais das nossas próprias capacidades, é que muitas vezes, ou numa situação específica, esse erro de avaliação pode ter consequências eternas na nossa vida, que é quando a gente presume estar numa condição de justificado em Cristo, quando a gente realmente não está. E isso é uma coisa muito, muito grave, que a gente precisa estar, por mais certeza, convicção e tempo de caminhada que a gente tem que estar sempre olhando para a palavra de Deus e se perguntando se nós estamos caminhando, se as evidências da salvação estão acompanhando a nossa caminhada, porque isso é um mal muito grave e infelizmente comum, que muitos teólogos tratam isso hoje em dia, que é a pessoa ir para o inferno completamente anestesiada. Quando a pessoa está no mundo, muitas vezes ela é confrontada com determinadas situações, vem aquele temor, nossa, e aquele medo das consequências pode fazer com que a pessoa acorde, ou pelo menos ela se mantenha ali alerta. E o que a gente vê hoje, principalmente em decorrência do falso evangelho, são pessoas que nasceram na igreja, foram criadas na igreja, muitas vezes por falta de densidade na doutrina, muitas vezes por estar, como Paulo diz, procurando mestres que falam exatamente o que aquela pessoa quer ouvir, e a pessoa senta e está domingo após domingo sentada ali no banco da igreja, se achando super santa, se achando salva, completamente anestesiado das coisas espirituais, sem meditar na repreensão de Deus, na justiça de Deus, e está indo em direção ao abismo em velocidade muito grande e simplesmente não consegue perceber o tamanho do risco, o tamanho do perigo que está correndo. Então, assim, isso é uma coisa, talvez dentro de toda essa questão da gente não conseguir mensurar a nossa própria habilidade, a nossa própria condição, ou de conseguir enxergar o nosso lugar no mundo, o nosso lugar de acordo com todas as circunstâncias. O mais importante é isso, é que a gente não presuma estar em Cristo de forma equivocada, sem ter a real noção de tudo o que isso implica, de todas os fatos, os frutos que acompanham essa fé e essa justificação em Cristo, para que a gente não presuma de forma equivocada, como a dona Ellen falou, a salvação, que eu sou salvo para sempre, então bola para frente, quando a gente pode estar indo em direção à perdição eterna, sem sequer nos darmos conta de que esse é uma realidade na nossa vida. Então, fica a nossa meditação para que a gente esteja sempre investigando o nosso coração, percebendo esses pecados, corrigindo rota, avaliando os nossos frutos, para que não seja feita uma leitura equivocada nesse tema de maior relevância de todas. Alguém tem mais algum comentário? Não? Podemos encerrar? A senhora, para a gente, pastor. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra,